Olá pessoal, olha só, aqui começo a gravar uma parte do tutorial da minha biblioteca, né? A Biblioteca São Jerônimo. Estou começando pela parte de ciências, astronomia e matemática. Aqui no início vocês podem ver alguns livros aí numerados, né? Ou tá fora da sequência aí, o 2 acho que nem está aqui no lugar certo, que eu utilizei recentemente. Mas essa é uma coleção chamada Fundamentos de Matemática Elementar, né? De um grupo de autores, talvez um dos mais icônicos desses aí seja o Iese e o Oswaldo Dolce, ou Dolce, não sei a pronúncia correta do nome dele. São livros que têm a matemática como o nome já diz, a matemática elementar. É bem básico e ao mesmo tempo avançado, porque neles nós encontramos exemplos, exercícios resolvidos e exemplos, né, no caso, e exercícios resolvidos das principais partes que a matemática de ensino médio trabalha, né? Alguns conceitos, inclusive, do ensino fundamental também. Então, ele é muito bom. Eu já tirei exercícios daí, já tirei explicações daí para trabalhar com os alunos. É claro que sempre eu faço uma adaptação dentro da linguagem do nível dos alunos, né? Na sequência aqui nós temos matemática básica e pré-álgebra, exatamente daquela coleção para leigos, né? Tem um conteúdo bom, eu gosto, uns exemplos bem divertidos e os autores, né, eles têm a propriedade assim de sempre trabalhar associando um pouco de humor e o conteúdo científico. Na sequência aí tem um livro aqui, esse aqui ó, tá todo estragado. Esse aqui foi um caderno que eu recebi da OBMEP e quando ele chegou já foi entregue pelo correio dessa maneira, né? Eles deixaram ele molhar, não sei se foi chuva ou o que foi. Ele tem alguns conteúdos bem interessantes, como vocês podem ver lá, é da OBMEP de 2009, que podem ser trabalhados de maneira lúdica com os alunos e bem interessante. Eu gostei muito dele, já usei também. Então, aqui também tem o jogo e a matemática no contexto da sala de aula, é um livro da Paulus, também, né, voltado totalmente para a sala de aula, muito bom. Um outro também já de alguns anos que eu adquiri, esse Matemática Ativa, que é para a formação de professores. Ele também tem muitos jogos, muito material interessante de se trabalhar, de dinamizar a matemática. Depois tem o livro da matemática, esse livro aqui bem grosso, como vocês podem ver. São assuntos específicos da história da matemática, é bem interessante, eu gosto. Já usei na sala de aula, já tirei textos dele. Assim como esse aqui na sequência também, o livro dos números, já trabalhei com ele, em sala de aula também. São curiosidades matemáticas e a história da matemática, né? Alguns aqui vocês podem ver a sequência, tem um ali mais escondido também. Esse outro aí, a janela de Euclides, mais voltado para a questão da história da matemática também. Tem esse outro de história da matemática, do Rock. Também tem aqui a história da matemática mais resumida, né, como vocês podem ver, da Heine, a Rainha das Ciências, também é a matemática, do Geraldo Garbi, é brasileiro esse autor, né? Aqui um livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio, que eu achei interessante. Quando eu li esse livro, né, assim, vi um autor defensor do darwinismo, não tenho nada contra, eu também acredito no darwinismo. A Igreja Católica não vê nenhum empecilho para a intervenção divina no darwinismo. Isso eu não vou tratar aqui, posso falar disso num outro vídeo sobre teologia. Mas eu achei interessante que quando eu li Deus um Delírio, olha que eu nem tinha feito ainda teologia. Eu identifiquei algumas coisas do Dawkins que visivelmente assim tinham erros, sabe? Afirmações dele que ele simplesmente parece que ele escreveu com raiva, não consultou antes de escrever. Pouco tempo depois eu não sei o que eu acho, esse livro aqui, ó, O Delírio de Dawkins, de dois doutores, né, um casal,
doutores lá da mesma universidade onde ele também está, que é o Richard Dawkins estava na época, pelo menos, não sei se está atualmente. E esse livro, eu não falei o nome da universidade, é Oxford, né? Na Inglaterra. Esse livro, O Delírio de Dawkins, o que ele trata? Os erros cometidos por Dawkins nesse livro. Para minha surpresa, alguns dos erros que eu identifiquei eram os mesmos que os dois doutores tinham identificado. Então, assim, ele gastou 600 páginas para ofender a religião, para atacar qualquer ideia, até de outras ciências, colocando algumas ciências até como inúteis, se não for para servir a biologia, né? E a questão da evolução. Atacou muitas religiões, a ideia de pais educarem seus filhos numa religião. E esse casal, nesse livro bem fininho aqui, ó, fica até pequeno perto do Dawkins, conseguiu mostrar o quanto ele cometeu erros ao ser tão duro e criticar a religião. Voltando aqui, A Origem das Espécies, um clássico, né, de Charles Darwin, eu já li também, ótimo. E o interessante desse livro é que muita gente divulga uma ideia errada, né? De acordo com o Darwin, nós evoluímos do macaco. Mentira, Darwin nunca falou isso. No livro deixa bem claro que nós e o macaco temos um ancestral em comum. O nosso ancestral evoluiu, o macaco não evoluiu, continua sendo macaco, tá? O Darwin, em momento nenhum do livro, ele ataca a religião, ele fala que a intenção do modelo científico dele não é questionar a existência de Deus. Ao contrário, né, ele era filho de um pastor de uma igreja evangélica, e o pai dele até queria que ele tivesse seguido a carreira, mas ele apareceu a oportunidade da viagem dentro daquele navio, né, onde ele fez os estudos dele e publicou A Origem das Espécies. Mas ele coloca que a origem das espécies não é uma teoria científica que está fechada, né? Ele coloca alguns pontos fracos dela que, inclusive, poderiam até derrubar a teoria de Darwin. Na sequência aqui tem um outro livro de Francis Collins, A Linguagem de Deus. Quem é Francis Collins? Um dos responsáveis pelo projeto Genoma, né? E ele, nesse livro, ele publica exatamente, foi após o mapeamento do DNA humano, ele publica este livro que deixa claro que é impossível algo tão perfeito como o código genético ser obra do acaso, né? Ele coloca o tempo todo Deus como autor do código genético. É algo realmente programado por uma mente altamente inteligente, que é, no caso, Deus, né? Tanto que o nome do livro deixa claro, a linguagem de Deus. É um cientista, Francis Collins, tá? Não é um teólogo, não. Depois, outro clássico, né, de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, é interessante. Na sequência, livros de astronomia, o Sistema Solar. Na sequência, aí, esse eu ganhei de uma ex-aluna, Atlas de Astronomia. É um livro em espanhol, mas ótimo também. Essa aluna minha, Thaís, lá do Sede Vases, me deu alguns livros muito bons. Depois temos aqui um livro de astronomia também, como vocês podem ver lá, ó. Outro da coleção para leigos de astronomia. Depois, História da Astronomia, que também foi um livro dado por esta minha ex-aluna, Thaís, ela me deu vários. O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking. O Universo Inflacionário, também um livro dado por essa minha aluna Thaís. Da Zahra Editor, Astronomia, que é uma espécie de um guia de astronomia muito bom. Esse aqui eu comprei, Libro de la Astronomia, que é um livro em espanhol também, que traz vários fatos da história da astronomia. Tem um aqui chamado Planeta Terra, também estava escondido. Também faz parte dos livros que essa aluna minha, Thaís, me deu. Ela, acho que o tio dela ia dispor dos livros, não ia jogar fora provavelmente, mas ia dispor dos livros. E ela lembrou que eu trabalho em um projeto de astronomia na escola, trouxe os livros para mim. Depois, Supernovas e Cosmologia, um livro que eu ainda não li, só consultei para algumas aulas, né? Astronomia e Astrofísica, que é um livro que esse eu ganhei
do responsável pela organização da MOBFOG da OBA. A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. MOBFOG é a Mostra Brasileira de Foguetes, que é o professor João Canali. Ele divulgou esses livros do Kepler de Oliveira e da Maria de Fátima Saraiva. São livros muito bons. Aliás, é um livro muito bom, né? Depois aqui, Educação em Astronomia, é um livro que eu comprei para estudo pessoal. Micro e Macro, do Marcelo Gleiser, né? Acho que muita gente ouviu falar dele. Ele teve aquela série que ele publicou de vídeos, Poeira das Estrelas, que é bem interessante. Do Marcelo Gleiser também, A Dança do Universo, já li, muito interessante. Na sequência aqui, outro livro dele, A Simples Beleza do Inesperado, ainda não li. O Fim da Terra e do Céu, já li, também do Marcelo Gleiser, muito bom. Fronteiras do Universo, eu li grande parte desse livro, né? Principalmente para trabalhar as aulas de astronomia. Depois tem aqui Trigonometria, um livro bem fininho, como vocês podem ver, não sei se vai dar para ver aqui. Vai, Trigonometria e Números Complexos, ganhei de um professor, colega meu, trabalhou comigo, está fazendo doutorado atualmente, Washington. Depois, livros do português de Portugal, tem 2. Complementos de Matemática e Elementos de Matemática, para professores do ensino básico. Gente, esses 2 livros são ótimos, eles têm um conteúdo bem avançado e coisas ao mesmo tempo simples, com exemplos bem práticos para o professor que trabalha matemática no ensino básico, né? O Poder do Pensamento Matemático, bem interessante esse livro também, eu gosto dele. Ele traz uma série de informações sobre a influência da matemática no mundo moderno. E ali no cantinho, está até dentro de uma pasta, como vocês podem ver, tem umas revistas sobre o universo, tá? Elas são bem proveitosas também. Bom, o vídeo já está grande aí. Aqui eu mostrei só a primeira parte dos meus livros na área de ciências. Tem mais ali para trás dele, como vocês podem ver. Infelizmente, eu ainda não tenho um espaço para todos os meus livros serem organizadinhos, não, tá? Eu estou procurando colocá-los sempre em armários. Só que eu ainda não tenho armários para esses, então eles estão aqui dentro de um guarda-roupa muito grande que tem servido para isso. Vou terminar com esses 2 aqui e num próximo vídeo eu coloco o restante dos meus livros de matemática. A Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe, ou Behe, não sei a pronúncia correta se é essa. É um cientista também e é um livro muito interessante, né? Ele fala exatamente sobre a teoria da evolução e alguns pontos que têm que ser refletidos. É um cientista cristão também e o ponto que ele toca é exatamente este, da questão de a evolução não ser uma obra do acaso. Atrás tem O Universo e a Xícara de Chá, que é um livro ótimo também, fala do papel da matemática, até, por exemplo, numa pesquisa científica, né? Porque, vou dar só um exemplo dos que eu lembro quando eu li esse livro, O Universo e a Xícara de Chá. Por que um remédio, nós sabemos que ele serve para uma determinada doença? Ele é testado. A partir dos números que são apresentados, né, é que eles vão dizer que ele serve para qualquer pessoa. E aí vão apresentar os poucos casos isolados de alguma reação adversa. Então, é um livro muito, muito bom, muito interessante também, gostei demais dele. Alguns eu não falo o autor, gente, porque assim, você consultando, você encontra o autor, mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e eu falo do autor, tá bom? Então, esse vídeo aqui, eu não estou aparecendo, mas eu sou o Bruno, e como eu tinha dito no vídeo anterior, o meu primeiro vídeo seria esse tutorial, então ele vai ser dividido em várias partes, porque senão vai ficar muito grande um único vídeo, tá bom? Até o próximo, com mais livros da Biblioteca São Jerônimo.